Pessoal, estamos aí novamente. A gente vai falar sobre circuitos resistivos em corrente alternada, né? Continuando o que a gente estava falando sobre números complexos, né? Falando sobre corrente alternada, a gente vai estar abordando agora sobre circuito resistivo e a gente vai falar posteriormente sobre circuito indutivo e capacitivo. Beleza, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui um circuito resistivo em CA, onde a resistência elétrica, quando ela é alimentada, ela é submetida a uma tensão alternada, beleza? Olha só, ela produz uma corrente elétrica com a mesma forma de onda, certo? Com a mesma frequência e mesma fase de tensão, tá? Porém, a amplitude dessa onda da corrente em relação à da tensão justamente depende dos valores da tensão que é aplicada nessa resistência e o valor dessa resistência, né? Conforme a gente já estudou lá no começo em eletricidade, falando sobre a primeira lei de Ohm, correto? Então, agora pode ser generalizado por sinais senoidais alternados. Então, observa bem, se eu tenho um circuito aqui alimentado por uma tensão em função do tempo, tá? A minha corrente, ela vai ser em função do tempo, onde vai alimentar o meu circuito resistivo. Eu tenho que a minha corrente de pico é a tensão de pico dividido pela resistência. Na forma polar, pessoal, a minha resistência é o quê? O valor da resistência, que é a parte real, e o meu argumento é 0 grau. Porém, a minha resposta vai ser o quê? A própria resistência. Porque como é 0 grau, eu não preciso identificar esse argumento, correto? Na forma retangular, eu tenho R mais J0. Como o meu J está representando a minha parte imaginária e ela é 0, é o valor da minha própria resistência. Então, em circuitos resistivos, tanto na forma polar ou retangular, o meu módulo é o próprio valor da resistência. Beleza, pessoal? Vamos continuar aí. A gente está falando sobre circuitos resistivos, tá? Desenhei aqui uma forma de onda para a gente entender o que a gente falou anteriormente, que uma resistência, quando é aplicada uma tensão nela, correto? Ela cria uma onda para a corrente que é aplicada de mesma frequência, de mesma fase, de mesmo período, de mesmo ciclo, correto? Em relação aos valores de fase concorrente. Porém, a amplitude da tensão em função do tempo e a corrente em função do tempo, essa amplitude é diferente, certo? Porém, elas estão de mesma fase. Daqui, ó, 0 grau, elas começam. O valor de pico, tanto da tensão como da corrente, elas são na mesma posição, porém com amplitude diferente. Elas são no mesmo grau, tá? A gente tem aqui em 180 graus, elas estão em fase, correto? Em 360, na mesma situação. Porém, a gente tem amplitudes diferentes. É isso que ele quis dizer, correto, pessoal? Em relação ao valor eficaz, esse valor eficaz, o que seria, pessoal? Esse valor eficaz ou valor RMS de uma tensão alternada, ela corresponde como se fossem os valores de uma tensão contínua, certo? Quando você coloca o seu multiteste lá para medir uma tensão alternada, o valor que o seu multiteste dá, que o seu multímetro, o alicate amperímetro te dá, ele não te dá em função do tempo, né, oscilando a sua tensão ou a sua corrente em função da onda. Ele te dá como se fosse um valor contínuo, ele te dá um valor fixo. Exemplo, o nosso aqui é 220 volts, fase e neutro. Então, na hora que você mede lá, você tem um valor contínuo de 220 volts.
o valor é contínuo, não é a tensão contínua, correto? Então, isso é o que? O valor eficaz ou o valor RMS que o aparelho te entrega para você ter essa medida constante, correto? E da mesma forma como você aplica esse valor na resistência, da mesma forma ela dissipa a potência média em função dessa tensão alternada. Certo, pessoal? Então, matematicamente falando, a gente tem o que? O valor RMS é o que? O valor de pico dividido por raiz de 2. Então, a gente pega aqui o valor de pico, estamos falando da tensão, ou o valor da corrente, né? E divide por raiz de 2. E aí a gente tem o valor RMS, o valor eficaz. Ou 0,707 vezes valor de pico. É a mesma coisa. A gente, em se tratando da potência, nós temos o valor RMS vezes a corrente RMS. Lei de Ohm, correto? Ou a gente tem V ao quadrado, tensão ao quadrado, RMS dividido pela resistência, se a gente tiver só valores de tensão e resistência, e resistência vezes corrente RMS ao quadrado, se você tiver resistência e corrente. Se estivermos falando em valores eficazes, a gente tem a tensão RMS como seu argumento, correto? E a sua corrente RMS, a gente tem um valor dela como seu argumento. Se for trabalharmos com o valor de pico, a gente tem essa tensão, é o valor de pico com o seu argumento, e a corrente também é a corrente de pico em função do seu argumento. Beleza, pessoal? Agora a gente vai estar abordando sobre circuitos indutivos. Beleza, pessoal? Vamos lá!